Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, a nossa aula de número 14, que falará sobre a velocidade das reações químicas e também reações químicas e o corpo humano. Bem, para iniciar a nossa aula, eu gostaria de relembrar com vocês o assunto da aula anterior, que foram as transformações químicas. Vamos relembrar o que são essas transformações químicas? Bem, quando ocorre uma transformação química, a composição dos materiais, elas mudam, né? Esses materiais eles vão se transformar em novas substâncias, como por exemplo, quando fazemos um bolo. Reunimos vários ingredientes, várias substâncias, né? Ovo, trigo, açúcar, e nós transformamos esses ingredientes, essas substâncias, em novas substâncias, que no caso é o bolo, né? Então, é bem interessante. As transformações químicas estão muito presentes ao nosso redor, no nosso dia a dia. Outro exemplo bem interessante é o experimento que eu realizei com vocês, unindo, no caso, o bicarbonato de sódio e o vinagre. Então, quando eu juntei essas duas substâncias, que nós chamamos de reagentes, eles sofreram ali uma reação química e formaram uma substância nova. Vocês se lembram qual é essa substância nova que foi formada? O gás carbônico, isso aí, que são aquelas bolinhas de gás que não existiam antes e que foram formadas. Então, aí, né, foi formada uma nova substância. Então, houve uma reação química, uma transformação química, tá bom? Então, vamos aqui agora, né, ver algumas coisas novas. Por exemplo, as transformações, né, as reações químicas, elas não acontecem sempre na mesma velocidade. E como que nós podemos observar isso no nosso dia a dia? Algumas transformações, elas são bem rápidas, como por exemplo, quando a gente acende um palito de fósforo. Aquela reação ela acontece tão rápido que se você piscar o olho, aquele fósforo já apagou, não é mesmo? Em alguns momentos, né? Em alguns casos, digamos assim. E outras reações químicas, elas podem demorar muito tempo, né? Para acontecer. Então, elas só podem ser observadas após vários dias, meses ou até mesmo, anos, tá? Como é o exemplo da maçã, né? Uma fruta quando entra em decomposição. Então ela demora, né? Para você começar a ver aquela fruta estragar, demora um tempo, não é do dia para a noite que ela estraga, não é mesmo? Então, eu gostaria que vocês passassem a reparar isso, que as reações químicas, elas acontecem em velocidades diferentes. O lixo, que foi o assunto de uma das nossas aulas anteriores, ele também passa por uma série de transformações. Os restos orgânicos, eles são decompostos por fungos e bactérias rapidamente, como nós vimos lá naquela produção do adubo orgânico. Não demora tanto tempo assim e a gente já consegue fazer aí um adubo orgânico através da decomposição, né, do lixo orgânico das nossas residências. Então é uma reação química que acontece rápida, né? Agora, materiais como vidro, plásticos, latas de alumínio, eles também são transformados, né? Se a gente deixar aí na natureza, eles também vão ser transformados. Só que essas transformações, elas vão ser extremamente lentas, né? Vocês pesquisaram, né? E mostraram para mim, inclusive na live, que alguns materiais eles têm um prazo indeterminado de tanto tempo que demora para decompor, tanto tempo que demora para se transformar. Aí se ele ficar na natureza, né, ficar lá um lixão, por exemplo. Então vejam, tudo isso que acontece são essas transformações químicas, essas reações químicas, tá bom? Agora, nós vamos ver algumas reações químicas que acontecem no corpo humano. Porque para se manter vivo, o corpo humano ele precisa respirar, se alimentar, não é mesmo? Eliminar os resíduos que não servem mais para o nosso corpo, né, ou que podem ser tóxicos, e até mesmo pensar. Então, para fazer isso tudo, né, acontecem reações químicas.
E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Vamos ver alguns exemplos. Então, o processo de digestão, né, que é o processo de transformação dos alimentos até que eles possam ser absorvidos e utilizados pelo corpo, é uma reação química, né? Porque a gente não absorve aquele alimento do jeito que a gente engole, né? Já na nossa boca a gente começa a fazer a digestão, porque a nossa saliva, ela tem essa função de auxiliar na digestão, não é mesmo? Vai umedecendo o alimento, né? E tudo mais, a gente vai mastigando lentamente, e aí a digestão, né? Ela já começa a ser feita ali. E para que haja essa digestão, acontecem várias reações químicas. Outro exemplo é quando a gente se machuca, a gente se fere, né? Então, ocorrem várias reações químicas que deixam o nosso sangue mais espesso, mais denso e formam aquela casquinha no machucado. E esse processo de formação dessa casquinha a gente chama de coagulação e é uma reação química também, ok? A respiração, a coordenação de atividades, tudo isso dependem de diversas reações químicas que ocorrem em diversas partes do nosso corpo. Então, elas acontecem sem mesmo que a gente perceba, como é o caso da respiração. Eu até havia mencionado a respiração como uma reação química que acontece no nosso corpo no vídeo anterior, na nossa aula anterior, né? Agora, a má alimentação, infecções, alergias podem alterar o bom funcionamento do nosso corpo. E aí, o nosso corpo, ele pode passar a produzir algumas substâncias que não deveria ou deixar de produzir substâncias que são super importantes. Então, nesse caso, nós devemos procurar um médico, tá? E nunca devemos nos automedicar, ou seja, tomar remédio por conta própria, só porque tem na nossa casa, a gente acha, eu acho que eu tô passando mal disso, vou tomar esse remédio X. A gente não deve fazer isso, né? Porque o médico que ele já é especializado, né, para indicar o remédio certo, a solução certa para alguma doença, ou se você estiver passando mal ou alguma coisa do tipo, tá bom? Então, agora eu vou pedir para que vocês façam o exercício número 2 da seção Atividades da página 45 do livro didático de vocês, o exercício 6, 7 e 8 da página 48 do livro didático também. Somente esses exercícios que foram descritos aqui, tá bom? E também que vocês façam a atividade sobre o projeto literário, o Diário de Anne Frank, disponibilizada por meio de PDF. E essa atividade, ela deverá ser entregue à coordenação, né, por meio de fotografia. Os pais de vocês fotografam e enviam lá para a coordenadora, né, até o dia 5 de julho, ok? Não pode passar dessa data. Então, bons estudos, um grande abraço e até a nossa próxima aula!